Seja bem-vindo ao curso Pré-ENEM da plataforma Mais IFMG. Essa é a aula número 10. Abordaremos uma questão que foi cobrada no Enem sobre função trigonométrica. Questão 174, referente ao caderno cinza, prova do Enem 2015. Um técnico precisa consertar o termostato do aparelho de ar-condicionado de um escritório que está desregulado. A temperatura T em graus Celsius no escritório varia de acordo com a função T de H igual a mais B, que multiplica seno do ângulo π sobre 12, que multiplica H menos 12, sendo H o tempo medido em horas, a partir da meia-noite. H, então, variando de 0 horas até 24 horas. E A e B, os parâmetros que o técnico precisa regular. Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse 26 graus Celsius e a mínima 18 graus Celsius. E que durante a tarde a temperatura fosse menor do que durante a manhã. Quais devem ser os valores de A e de B para que o pedido dos funcionários seja atendido? Letra A igual a 18 e B igual a 8. B, A igual a 22 e B igual a menos 4. C, A igual a 22 e B igual a 4. D, A igual a 26 e B igual a menos 8. E letra E, A igual a 26 e B igual a 8. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Primeiramente, vamos entender os dados relevantes para essa questão. Primeiro, a função, que é uma função trigonométrica. Temos os parâmetros A e B, e o seno de um determinado ângulo em função de H, que vai ser para a gente o tempo em horas de 0 a 24 horas. Informação importante, que a temperatura mínima do ar-condicionado é de 18 graus Celsius, e isso acontece à tarde. Geralmente à tarde, vamos pensar aí, é mais quente, né, o ambiente, então o ar-condicionado vai estar com uma temperatura menor, mais fria, para poder fazer esse controle, né, essa transmissão de calor ficar mais eficiente. E a temperatura máxima é 26 graus Celsius na parte da manhã. Geralmente o ambiente da manhã é mais frio, então não tem necessidade de ter uma temperatura de um ar-condicionado tão baixa. Então essas são as informações. Então a gente vai pensar o seguinte: nós temos que a função trigonométrica seno, ela tem a seguinte característica. Vou desenhar aqui o ciclo trigonométrico. Aqui no eixo X teremos o cosseno, no eixo Y o seno. Como nós estamos pensando em temperaturas mínimas e máximas, o seno ele atinge o valor máximo igual a 1 no ângulo π sobre 2. É o valor máximo do seno. Seno, por exemplo, de 30 é meio, seno de 45 raiz de 2 sobre 2 é sempre menor do que 1. Para qualquer valor que a gente busque no ciclo trigonométrico, já que o raio desse ciclo trigonométrico é 1, então o valor maior do seno ele acontece no π sobre 2. E o valor menor é quando ele tem aqui o resultado menos 1, e ele vai ocorrer no 3π sobre 2, 270 graus. 90 mais 90, 180, mais 90, 270. Já que o ciclo tem 360 graus, cada quadrante 90 graus. Π sobre 2 é 180 por 2, já que o π em radiando é 180 graus. Aqui, então, nós podemos pensar em 3π sobre 2, ou podemos pensar no sentido horário, menos π sobre 2. Então, para ficar mais próximo aqui, para a gente identificar esses primeiros valores, vamos pensar o seguinte. Essa função, a gente vai avaliar apenas o seno, porque o A é um parâmetro constante, o B também é um parâmetro constante, já está definido. O que vai variar está aqui. Então eu vou pensar num valor mínimo menos 1 do seno e um valor máximo mais 1. Existem valores intermediários. E essa relação a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tem em relação à tarde e manhã.
Por que eu estou dizendo isso? Primeiro vamos pensar quando que o seno é menos 1. Então, quando que o seno de π sobre 12, que multiplica h menos 12, ele é menos 1. Quando esse ângulo for 3π sobre 2 ou menos π sobre 2. Ou seja, quando eu tenho esse ângulo aqui igual a menos π sobre 2, porque o seno de menos π sobre 2 é igual a menos 1. E aí a gente vai resolver essa equação, π sobre 12, que multiplica h menos 12, igual a menos π sobre 2. O π aqui a gente pode simplificar com esse π. Eu posso passar esse 12 que está dividindo para lá, multiplicando, teremos que h menos 12 vai ser igual a 12 que multiplica menos 1, fica menos 12 sobre 2, menos 6. Passando o 12 para lá, ou somando 12 nos dois membros da equação, fica mais 12 menos 6, 6 horas. Então eu já encontramos aqui o horário de 6 horas, onde 6 horas nós estamos na parte da manhã, e na parte da manhã a temperatura é máxima. Então veja que tem essa inversão, tomar muito esse cuidado. Agora a gente vai fazer o mesmo para o seno do ângulo resultar em mais 1, que é o valor máximo. Então vamos escrever novamente. Seno de π sobre 12, que multiplica h menos 12, e eu quero que esse resultado seja 1. Para que esse resultado seja 1, o valor do ângulo tem que ser π sobre 2. Então, vamos organizar novamente a equação. Π sobre 12, que multiplica h menos 12, o resultado, esse ângulo então vai ser π sobre 2. Bem parecido com a equação anterior. Simplificando π com π, esse 12 passa para lá multiplicando, ou posso multiplicar toda a equação por 12, eu vou ter que h menos 12 vai ser igual a 12 vezes 1, 12 sobre 2, 6. Passo o 12 para lá somando, h é 18 horas. Então, percebam que esse horário é o horário da tarde. E esse horário da tarde, eu vou ter a temperatura mínima. Então, a gente pode perceber que tem essa inversão para menos 1 e para mais 1. Então, se em menos 1 o horário é manhã, eu vou trabalhar com a temperatura máxima. Então, quais serão as equações que a gente vai trabalhar? Eu vou apagar essa parte que a gente já organizou em relação aos horários, das 6 horas da manhã e das 18 horas. A gente vai pensar, então, o seguinte. Quando a gente iniciou com menos 1, a gente identificou que o horário é 6 da manhã, seria a temperatura máxima. Então, as nossas relações serão A mais B, que multiplica ou menos 1 ou mais 1. A gente vai, então, organizar um sistema onde, quando essa expressão for menos 1, a gente verificou que é na parte da manhã, eu vou ter a temperatura máxima. Então, vezes menos 1, a temperatura máxima do ar-condicionado, ela vale 26. E quando a gente fez com o valor do seno igual a 1, a gente encontrou 18 horas, 18 horas é a tarde, e a temperatura é a mínima, 18 graus. E a gente vai resolver esse sistema. Como que a gente resolve esse sistema? Vamos organizar aqui em A, B vezes menos 1 é menos B igual a 26. E aqui A
mais B vezes 1, que é B, igual a 18. Vamos somar as duas equações. Teremos aqui menos B com mais B, cancelo. 2 vezes A, estou somando essas duas equações, 2 vezes A, 26 mais 18, 44. Portanto, A 44 dividido por 2, A igual a 22. Já encontramos o valor de A. Para o valor de B, basta substituir ou na primeira equação ou na segunda equação. Vamos pegar essa segunda. Se eu tenho que A mais B igual a 18, vamos pensar no A sendo 22, mais B igual a 18, portanto, 18 menos 22, 18 menos 22, menos 4. Está aí o resultado de B. A igual a 22 e B igual a menos 4. Vamos marcar, portanto, a alternativa B de bola. Ok? Finalizamos mais uma questão do Enem envolvendo função trigonométrica. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.